Nesta aula você irá aprender no passo a passo todos os truques para ter uma massa assada perfeitamente. A receita que será passada é de um chiffon de laranja, muito semelhante ao pão de ló, só que muito mais maleável. Pode ser utilizada qualquer tipo de cobertura nessa massa, desde o marshmallow até a pasta americana. É uma massa coringa. Tenha agora um excelente aprendizado. Na batedeira eu vou colocar as claras e vou bater em ponto de neve bem firme. Aqui já bateu bem, e uma dica para as suas claras baterem bem é você não deixar cair nem um pouquinho de gema, tá? Quando separar, deixar só as claras mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui o açúcar. E vou voltar a bater. Agora só para misturar o açúcar, menos de 1 minuto. Aqui já incorporou bem o açúcar, fica nessa textura de marshmallow. E agora é ir acrescentando as gemas, tá? Uma a uma, com a batedeira ligada na velocidade baixa. Vou acrescentando as gemas. Eu acrescento elas uma a uma para quebrar a partícula dela e ela não dá muito cheiro de ovo na massa. Então, quebrando a partícula uma a uma, diminui o cheiro de ovo da sua massa. Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade da batedeira para misturar bem esses ovos. E já tá pronta a parte que eu chamo de gemada. E agora nessa gemada é que eu vou acrescentar a farinha de trigo e o fermento. Eu vou misturar os dois aqui. Dar uma leve misturada aqui, ó. E vou colocar em partes. Então, vou colocar uma parte. Vou mexer com a ajuda do fouet. É muito importante nessa hora que a farinha esteja peneirada. Eu vou intercalar com um suco de laranja, que também foi coado. Vou mexer novamente. Colocar mais uma parte da farinha com o fermento. Eu vou dividir em 3 partes. Novamente eu vou mexer. Agora que eu vejo que incorporou bem, é que eu vou colocar o suco de laranja, mais uma parte. Também vou dividir o suco de laranja em 3 partes e vou incorporar o suco aqui, mexendo. E por último, vou colocar a farinha, terceira parte. Eu sempre falo assim, faça em partes, 2 ou 3, tá? Pode ser até 2 partes, eu prefiro fazer em 3. E vou mexer até a hora que eu ver que não tem mais farinha, que a massa fica lisinha. Agora que eu vejo que a massa tá lisinha, ó, é que eu coloco o restante do suco de laranja. Esse suco de laranja é pera e eu mesmo que espremi, tá? Não é concentrado, mas poderia ser. E vou mexer até incorporar totalmente. E aqui, ó, tá pronto o chiffon de laranja. Vou colocar a massa na assadeira. Eu tenho aqui um disco de papel manteiga que eu cortei, coloquei, usei a própria assadeira de medida, coloquei em cima, risquei com o lápis, ó, e cortei um disco. Fica muito mais fácil para retirar da assadeira depois que assa. E não precisa passar mais nada aqui, untar em farinha nada, é só o disquinho mesmo de papel manteiga, tá? E agora é só colocar a massa aqui. É
sempre bom deixar bastante espaço para essa massa crescer, tá? 2, 3 dedos de distância aqui, ó, da massa pra assadeira. E agora levar em forno pré-aquecido, 180 graus por 40 minutos. Quando eu falo forno pré-aquecido, é importante que você já tenha acendido ele pelo menos 10 minutos antes de colocar o bolo, que é para essa caloria do forno estar circulando nele todo. Isso é muito importante para o assamento perfeito dessa massa. Outro ponto importante é ajustar a temperatura do seu forno, conhecer o seu forno. Então eu falo, assa a 180 graus. Será que o seu forno também vai assar perfeitamente em 180 graus? Como que você vai saber disso? Tem uma regrinha, é os 15 minutos. Se o seu bolo em 15 minutos começou a crescer em 180 graus, então o seu forno vai assar bem nessa temperatura. Caso contrário, deu 15 minutos, ele já está crescendo muito, ele começou a crescer com 10 minutos, então está muito quente, vai ter que abaixar. Ou então deu 15 minutos e ele não cresceu ainda, está começando a fazer bolinhas nele, borbulhas, ele não levantou. Então vai ter que assar com um pouquinho mais de temperatura. O marco aí é os 15 minutos. Com 15 minutos o bolo tem que começar a crescer. Se ele crescer antes disso ou depois, você vai ter que regular a temperatura. Então não é porque eu falei 180 que o seu forno vai ser 180. Você tem que conhecer o seu forno, ok? Super fácil de soltar, ó. E aí é só retirar o papel manteiga com delicadeza. Olha que facilidade. Eu vou cortar esse bolo para ver a textura por dentro e vou aproveitar para mostrar, ó, essa ferramenta de cortar bolo, tá? Encontra em casa de artigo para confeitaria e é muito prática. Então ela vem com um regulador aqui da altura que você quer cortar a fatia. Eu já deixei o meu na altura que eu quero e aí é só segurar o bolo e vir passando como uma serra, ó. Que eu já vou tirar as fatias, ó, e ficam todas por iguais, ó, a mesma espessura, tá? A massa é bem fofinha, ó, muito saborosa, vale muito a pena. O que tem de interessante nessa massa é que ela é básica. Trocando o suco dela, você pode ter qualquer sabor, como maracujá, abacaxi ou até mesmo água. E essa massa pode ser oferecida ao seu cliente que tem intolerância à lactose. A validade dela é de 5 dias refrigerada e 3 dias sem refrigeração. Ela também pode ser congelada por até 6 meses. Lembrando que ela precisa ser congelada no dia em que foi feita. Então, assim que esfriou, ela deve ser congelada. Você não deve fazer a massa num dia e congelar no outro, porque aí não vai ter essa validade de 6 meses. Ela começa a se deteriorar, ok? Para congelar, você deve se certificar de que essa massa já está bem fria. Você vai passar filme plástico em volta de toda ela, colocar dentro de saquinhos próprios para freezer, tirar o ar e aí sim levar ao freezer. Bem, chegamos agora ao final deste curso. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor deixe aqui nos comentários ou então mande um e-mail para contato@confeitandocomcarinho.com.br.